Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast canal de Ruminologia. No episódio de hoje eu conversei com meu amigo César Borges, o famoso Cezinha. Falamos sobre a rotina, o dia a dia do nutricionista de bovinos confinados no Brasil. Cezinha tem vasta experiência com o trabalho, com a nutrição de bovinos de corte em confinamento. E conversamos sobre diversos aspectos, diversas coisas que o nutricionista deve olhar na sua visita a um confinamento, principalmente na primeira visita, o que medir, o que mensurar, o que é importante, né, o confinador ali ou o gerente do confinamento se atentar. E obviamente que conversamos sobre o uso dessas métricas para auditar não só o serviço do nutricionista, mas também, obviamente, o desempenho dos animais, se o serviço da equipe está sendo bem feito. Episódio muito legal, muito prático, tenho certeza que vocês vão gostar. Fiquem agora com César Borges, com o episódio 43 aqui do nosso canal, o nutricionista de bovinos confinados. Cezinha, bem-vindo ao podcast Canal de Ruminologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que a nossa audiência vai aprender muito com você hoje. Antes de você se apresentar, né, para o pessoal saber, a gente vai conversar hoje aqui sobre como é a vida do nutricionista de confinamento e tenho certeza que você é uma das melhores pessoas aqui no nosso meio para fazer esse relato, né, e compartilhar o seu conhecimento aqui conosco. Fica à vontade, se apresente para a nossa audiência e obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Bom, Danilo, primeiramente agradecer o convite, né? É um prazer imenso a gente ter acompanhado o trabalho que você tem feito aqui, realmente virou a gente está até conversando em off antes de começar aqui, virou uma biblioteca virtual isso aqui, né? Acesso à informação de qualidade, de forma prática, atual, né? Então, é um grande prazer estar aqui, espero poder honrar aí, tentar manter o nível, pelo menos, do que vem acontecendo. Com certeza, com certeza. Vai ser mais um episódio que a gente vai colocar aqui mais um material, né? Com certeza de alta qualidade, né? Estavam perguntando o que os professores fazem na pandemia, né? Quando dão aula à distância, eles inventam mais serviço, fazer podcast. Trabalha mais, né? Trabalha mais, é isso aí. Bom, então você pediu para apresentar, né? Bom, vamos lá. Meu nome é César Borges, como você falou, conhecido como Cezinha mesmo, né? Eu acho que é pelo meu 1,68 m, só acho. Eu sou zootecnista, sou mestre em ciência animal, ambos pela Universidade Estadual de Londrina. Formei em 2007 e desde então trabalhando aí com gado de corte, trabalhei em algumas empresas. E atualmente, esse mês, até comemoração, completo 10 anos de casa, né? Estou há 10 anos na Fibro, completo agora dia 30 de maio. E atualmente como gerente de negócios para gado de corte, trabalhando em todo o Brasil, gerenciando a equipe de atendimento aí a fazendas e fábricas. Muito legal, muito bacana. Bom, dando início então à nossa conversa, né, passada a apresentação, né, como eu já disse, né, vamos falar um pouco do dia a dia do nutricionista, né, dessa vida de ser nutricionista de bovino de corte em confinamento, né, e nada melhor do que a gente começar, né, Cezinha, com aquela pergunta de o que avaliar, né, numa primeira visita. Bom, o cara te ligou, você está indo pela primeira vez visitar aquele confinamento ou aquele cliente, né? O que avaliar, por onde começar, né? Eu faço essa pergunta porque a gente tem uma audiência muito grande, né, de alunos de graduação e de pós-graduação, né? Uhum. E como o confinamento já faz alguns anos, né, na verdade, na última década aí está surfando aí num crescimento assim, né, grandioso, né? Então, né, o pessoal em formação tem muita curiosidade, né, de ver, né, assiste muito evento, o pessoal do confinamento, né, e aí fala assim, bom, como é que é, né, como é ser um nutricionista, o que tem que fazer, né, e aí depois, no finalzinho, eu queria que você respondesse assim, né, pro pessoal que está, principalmente o pessoal da graduação, né, o cara formou e aí, dá para ele ser nutricionista de confinamento, ele aluga um escritório no centro da cidade, contrata um telefonista, com uma plaquinha na porta e aí... Arruma o notebook e boa. e sai, né?
Pegando, né, isso é bem legal porque você trazendo, eu lembro quando eu formei lá atrás, sabe? Vem, vem na mente o que a gente passou lá atrás, né? E agora, né? O que fazer, como que funciona, né? Então, tentar trazer um pouco de como é o dia a dia, né? Lógico, cada um tem uma rotina um pouco diferente, né? Mas quando a gente faz a primeira visita no confinamento, a primeira coisa que eu brinco não, a gente sempre fala com a turma assim, para quem que eu vou formular? Quem que eu estou indo atender, né? Em que sentido? CPF, CNPJ do cara, né? O nome da fazenda? Muito mais que isso, né? Quando eu digo quem, a gente coloca alguns pontos, né? Realmente fazer um raio-x daquela situação. Quem são as pessoas envolvidas, desde o grau de comprometimento, o tipo de manejo que é implementado já. Tem manejo de coxo? Sim, não, bica corrida, trabalha com 5% de sobra, trabalha mais coxo limpo. Que tipo de estrutura, equipamento você tem no local, né? Você trabalha com vagão de mistura, você trabalha com tombamento, com auger, né, com rosca. Então, a gente faz um diagnóstico do que é a fazenda, do que é a operação, né? Processamento do grão que está ocorrendo, né, que tipo de grão está usando, as condições de estrutura, né? Dá uma olhada geral e a questão da equipe, né? Esse é o ponto-chave. A gente até criou um indicador de pontos. Então, a gente pega esses 5 pontos: manejo de coxo, equipamentos, né? Processamento de grão, condição de estrutural do confinamento e equipe, e a gente dá pontos, uma escala de 1 a 5 para cada item desse. E aí, quanto mais pontos tem o confinamento, mais ranqueado, assim, melhor ele é. Então, por que fazer esse primeiro filtro? Porque aí você vai saber o quanto eu posso pesar ou não a minha mão como nutricionista, né? Então, a primeira coisa que a gente faz é essa classificação, e antes era de forma muito subjetiva, né? Falar assim, não, essa turma aqui é boa. Mas como que você sabe se a turma é boa numa primeira visita, né? Você ainda não teve aquele dia a dia com a turma, vendo como que é a leitura de coxo dele, como que é a qualidade de mistura. Então, a gente criou esse score de pontos, então a gente faz bem um raio-x, um diagnóstico que a gente fala, classifica em pontos, definido em que quadrante de pontuação está aquele confinamento, aí a gente vai para definir os pontos que a gente vai atacar em termos de melhoria e para que tipo de dieta aquele confinamento pode sustentar, né? Eu sempre falo, às vezes, para o meu confinamento, aquela dieta pode significar a morte dos boi tudo, para o seu, que é arrumadinho, pode ser uma dieta fraca, bamba, que né, a gente fala no dia a dia, né? Então, a primeira coisa que a gente faz na visita é entender onde a gente está pisando, para quem que a gente vai formular, para quem que a gente vai atender, e a gente procura olhar esses pontos que eu mencionei aí rapidamente. Não, legal. E aí, a gente está entrando num nível de mercado aí pro nutricionista hoje, né, Cezinha? Que isso é importante até para você tomar a decisão se você vai atender ou não aquele cliente, né? Porque dependendo de como for, né? Assim, eu costumo falar que tem tanto serviço hoje para o nutricionista, né? Muitos de nós, você sabe disso, a gente não consegue atender todo mundo, muitas vezes sobra serviço, porque né, não dá, né? E aí outra pessoa acaba atendendo, mas isso é bom porque a gente consegue selecionar, né, os clientes e também desse seu ponto de vista também selecionar onde que a gente vai pôr o nosso serviço, né? Porque dependendo de onde for, deu um pau do caramba lá, desculpa, né, o palavreado, mas sim, quem que é o nutricionista? É o Cezinha, né? Pô, então... E é uma responsabilidade, esse ponto que você tocou é bem importante mesmo, e o que você falou, eu concordo 100%, é muito verdade. Hoje, você pegar você, as pessoas mais renomadas que estão mais no dia a dia trabalhando, hoje não é que escolhe serviço, né? Mas eu acho que escolhe o cliente, onde esse cliente eu posso realmente fazer a diferença no negócio dele, ou está no momento que eu vou poder ajudar muito pouco, né? Porque tem cliente que às vezes está no momento que ele está precisando de alguém que vai ter uma presença física mais constante na fazenda para ajustar a operação da parte mais de rotina mesmo, né? E tem muitos nutricionistas que já não tem mais perna para estar tão junto assim com tanta frequência, né? Perfeito. Então, muitas vezes ele precisa ter uma equipe já um pouco mais estruturada para ele poder falar, não, esse cara eu consigo pegar, eu vou conseguir atender. Não, esse aqui não tem condição porque ele vai demandar muitos dias, eu não tenho esse tanto de dias disponível
agenda para conseguir atender esse confinamento, né? Serve também para isso. E para a gente saber se pode ajudar, né? Porque também não adianta nada. Às vezes você pega o cara, você identifica que ele precisa de um apoio muito mais próximo e você não vai ter condição de fazer esse apoio. Então, até para não ser leviano com o cliente, né? Você falar, ó, não, me desculpe, não vai dar para a gente trabalhar junto, às vezes é um ganho que você está dando para o cara, porque você, às vezes, ia assumir um compromisso que você não ia ter como ajudar ele no que ele precisava, né? Então, acho que Perfeito, essa perfeito. responsabilidade realmente é muito, muito importante. Com certeza, concordo. E aí a segunda parte da pergunta, né, para aquele cara que está na graduação ainda e quer ser nutricionista de confinamento, qual que é o caminho usual aí que você recomendaria? Aí, acho que a primeira coisa que eu ia falar para ele é assim, ó, faz muito estágio. Famoso massa barro mesmo, suja a botina, pensa que o óbvio não é tão óbvio assim, né? Muitas vezes a gente chega, o pessoal quer saber formular já, né? Eu falo assim, olha, tem aquela frase da doutora Gabriela Vargas, da Penn State, né, que muito usada, né, que 80% do sucesso disso aqui é o manejo, é a rotina, e 20% só é a dieta, é o computador que formulou a dieta, né? Com Então, certeza. assim, aprenda o máximo que você puder da rotina do dia a dia de uma operação, né? Porque aqueles X gramas a mais de N no rumen, aquele X tanto a mais de proteína metabolizável, que você está ali olhando a terceira casa depois da vírgula, se o resto tudo para trás não estiver acontecendo, ele vai ter pouquíssimo impacto, né? Então, a primeira dica que eu dou, que eu poderia dar assim fortemente vivencie a rotina de um confinamento. Vai lá, vai aprender o que é uma quirera boa, o que é uma quirera ruim, o que é um milho bem processado, mal processado, saber o que é um silo que não está tendo estabilidade, que está esquentando, que está tendo problema. Vai olhar um tamanho de partícula, vai correr um coxo, a gente brinca, né? Te dá uma corrida olhando o coxo, a gente já sabe se tem problema de mistura ou não, sim, de forma muito rápida, né? A gente vê coisas que muitas vezes as pessoas não veem. Isso a gente só ganha, como diz o nosso amigo Toninho, né, com um quilômetro rodado, né? Exato. Então, quanto mais quilômetro rodado você puder ter antes de sair da graduação, vivenciando a rotina de uma operação, eu acho que o ganho vai ser enorme, porque a faculdade vai te dar esse embasamento, né? Boas escolas, como a Unesp, vão te dar esse embasamento técnico. Agora, tem muita coisa, vocês têm confinamento experimental que dá base também prática para os Muita, alunos, muita. né? Isso é muito importante, o cara que está dentro da universidade também pegar essas oportunidades e vivenciar, e quando possível, fazer estágio fora mesmo, se ele quer seguir como ser um nutricionista de confinamento, vivenciar a rotina, né? Há uns 12 anos atrás, eu lembro a gente tinha um serviço que era ficar implantando um software lá atrás, nos primórdios, né? Um software de gestão de confinamento, né? Porque não existia software nenhum, implantando um software de gestão de confinamento nas fazendas. Ficava 3 meses enfurnado dentro da operação, né? O cara entrava lá, uma pessoa saía outra, né? Eu brinco, olhava para a cara do boi e sabia se estava bom ou ruim, né? Sabia o pH ruminal, né? Esse boi. Então, acho que vivenciar a rotina prática, acho que é fundamental. Os levantamentos que a gente faz com os nutricionistas, né? Esse último mostrou bem esse cenário, né? Tem uma pergunta lá que fala: quantos anos de experiência você tem, né? E 80% dos caras que responderam, né? E esses caras aí, né? Os nutricionistas que responderam o levantamento representam aí 85% do gado confinado no país, é uma amostra significativa, né? Os caras têm mais de 10 anos de experiência, né? Então esse dado, quando eu mostro para os alunos, eles até meio que desanimam, falam, porra, né, 10 anos, né, cara, de experiência, né? Eu falei, ué, mas você tem que ver para onde vai o dinheiro, né? É uma operação que tem um grande capital imobilizado, né? Qualquer errinho é um efeito dominó, né? Se perde, do mesmo jeito que você ganha muito dinheiro, do outro lado também você perde, né? Por erros, né? Ou má conduções aí, né? Então, o cara realmente é o que você falou, é o quilômetro rodado, né? Que o nosso amigo Toninho fala, né? Tem que ser exposto a diversas situações, né? Para exatamente você fazer aquilo se tornar parte da sua natureza, né? Para aquilo ficar fácil para você bater o olho, identificar, né? Até porque a gente não tem muito tempo em cada visita, né? 1, 2 dias aí e Exatamente. acabou, né? Não dá para ficar lá, igual você falou, 3 meses dentro de um confinamento. Hoje, um nutricionista, Exa consultor, não pode, né? não Ficar lá tem dentro condição. todo esse tempo, né? Então, E isso que você traz é legal, Danilo, que nem.
né, dessa pesquisa que vocês fazem é fantástica, né? E é bem isso, você falou assim, um detalhe faz muita diferença, né? Hoje em dia, então, com o valor que chegou, as commodities, chegou. Outro dia eu estava conversando com o Renato Nogueira, né? Uma pergunta que ele fez assim: tem alguma coisa que custa menos que R$ 1 para colocar na dieta hoje? É verdade, é verdade. Não tem, né? Então, assim, Porra. qualquer coisa que você for ter desperdício, ou ter um erro, ou não ter a performance desejada, você vai ter um impacto financeiro enorme, né? Então, realmente, a turma adquiriu muita bagagem. E o confinamento brasileiro, você acompanha isso de perto, né? Passou por uma transformação muito grande nesses 10 anos. Né? Acho que a sua pesquisa, a sua pesquisa mostra bem isso, né? E essa evolução que teve, essas pessoas que respondem, eles participaram e ajudaram a construir essa maturidade. Eu Exato. sempre falo que antes, assim, a gente teve a fase de a gente copiar, entre aspas, o que o americano fazia, né? Ou copiar o que o argentino, ou o que o australiano, quem quer que seja, esteja fazendo. Hoje não, hoje a indústria brasileira ela tem uma maturidade que ela tem o seu modelo próprio, tanto de manejo, de tudo. É lógico que muita coisa vem importada, mas ela já foi adaptada, ela já é brasileira, vamos falar assim, o modelo de trabalho. Lógico que algumas coisas a gente busca fora ainda, né? Não tem nada, como eles também buscam aqui, né? Sim. Então, hoje a nossa indústria tem essa maturidade graças a essas pessoas que criaram durante esses 10, 12, 15 anos, e alguns com muito mais quilômetro rodado, essa expertise, né? Então, acho que para os alunos é aproveitar as oportunidades, quando tá... Às vezes a gente vê, né? Encontra no evento, o aluno encontra o professor Danilo Millen, né? Olha a oportunidade de explorar um tanto de coisa, né? E às vezes essas oportunidades são perdidas, né? Então, acho que eles não podem perder essas oportunidades quando tinham os eventos presenciais, principalmente, né? De encontrar essas pessoas que estão no dia a dia, tentar absorver um pouco desse quilômetro rodado, seja numa conversa, num bate-papo, numa troca de ideia, né? Não, com certeza. Hoje a gente, né, para adicionar, né, nesse montante, né, o nutricionista, como o confinamento, você disse, né, está em plena evolução no país, né, o nutricionista tem que ficar sempre atualizado, né? Então, você aprendeu na faculdade DDG, você aprendeu processamento de grãos, a gente não aprendeu na graduação isso. Não, Exato. não era a época desse assunto, né? Aprendeu adaptação de bovino com alta energia? Lógico que não, né? Então, assim, como a coisa está em evolução, né? A gente tem que estar sempre, né, em busca da informação, conversando, né, estudando, né? Porque senão daqui a pouco é de um ano para o outro você fica desatualizado, né? E aí você pode, né, correr o Se você risco aí de fazer uma má recomendação nutricional. Ó, duas coisas que são amplamente utilizadas hoje nas dietas e que, bem que você falou, na nossa época, na Unesp vocês deviam fazer alguma coisa, só que no Sim, nível que é hoje nem se compara. Grão úmido e DDG. DDG que você citou é grão úmido também. isso. Lá atrás tinha informação do americano com 25% de umidade, mas hoje o nível de informação que tem sobre tamanho de moagem para grão reidratado, principalmente. Reidratado, então, Reidratado é era grão multipliceiro, úmido né? ensilado antigamente, reidratado nem pensar. Não existia. Então, hoje, tem informação que tem sobre que inoculante que eu vou usar, tamanho de partícula que eu vou usar para isso, nível de inclusão, tem a meta-análise do pessoal da UEM lá, né? Sim, O professor João Daniel, que sim, fizeram a sim. meta-análise com dados de grão reidratado e colhido úmido para Nelore. Então, hoje a gente tem muita informação que na época da faculdade ninguém falava disso, né? Assim, de grão reidratado. E hoje é dia a dia. Hoje eu até brinco, para não perder o gás, vou falar que também tem dois tipos de dieta. A com grão processado e a errada. É errado. É, Boa. para ser polêmico assim um pouco, né? Mas assim, é porque não pode se dar o luxo de desperdiçar energia, né? Então, e é um tema que na faculdade a gente não teve, então tem que sempre estar se atualizando mesmo. É, exato. E falar que há 5 anos atrás, né? Posso estar errado em relação ao timeline, mas o preço que a gente tem de uma diária hoje do animal confinado é o preço de uma diária de vaca de leite, há 5 anos atrás. Né? A gente falava Deve assim, ser. R$ 10, 11 para o boi confinado e vintão, 20 e pouco para uma vaca de leite. Hoje a vaca de leite, aí o pessoal que, nutricionista de vaca de leite de alta, é R$ 40, R$ 45 uma diária, cara. Mas E o confinamento com 20, 21, né? Por aí, né? Uma loucura, né? uma Uma loucura. loucura. Né? Então, para mostrar também esse dinamismo de mercado, né? O nutricionista não tem que entender só de nutrição, né? Tem que entender de commodity, tem que entender de negociação, né? Como adotar estratégias para
exatamente processar o milho, tomar vantagem ao máximo daquele ingrediente, né? Não é só preço, né? Ah, comprei mais barato, tá? Mas o que você vai fazer com esse negócio, né? Dentro da sua operação, você vai associar com qual alimento, né? Para você aproveitar um efeito sinérgico, né? Então o bom nutricionista pensa, né? Em todas nessas vertentes, né? E uma outra vertente que o nutricionista tem que ter no dia a dia, parece que é brincadeira, mas é assim, pessoas, né? Trazendo para aquilo que a gente falou, que você vai ficar 1, 2 dias no mês na fazenda, ou a cada 40 dias você vai, se você não souber trabalhar pessoas, desenvolver pessoas, né? Um pouco ser professor, vamos falar, entre aspas, né? Fazer essa extensão do conhecimento, vai ser muito difícil você ter sucesso também como nutricionista. Isso é outra dica que eu dou para o pessoal. Se você não gosta de gente, vamos falar assim, ou de transmitir conhecimento para os outros, vai ser muito difícil você conseguir ter sucesso, porque sem equipe, sem as pessoas, você não consegue fazer nada. Com certeza, vamos, né? Você já foi várias vezes em confinamento nos Estados Unidos também, né, Cezinha? E um dos caras mais bem remunerados do confinamento americano é o cara que lê o coxo, né? Seja da forma que for, com celular, de moto, sei lá, né? O cara que lê o coxo, o cara que faz a distribuição, né? Acerta a distribuição da ração ali, né? Baia por baia, né? Esses caras são muito bem remunerados, porque o custo de alimento, né, é muito alto, né, desperdício, né? Então esse cara, o que o confinamento economiza, na verdade, com o serviço dele, paga o salário dele e ainda sobra, né? Então, o que muitas vezes não é a realidade aqui, né? Você treina lá um menino super bom que, pô, o cara é um avião no Excel ou no programa que você treinar ele no software, o cara é muito bom. Aí você paga um salário mínimo para esse cara. O cara arruma um emprego na cidade, dali um mês, de repente ele vai embora, você tem que treinar outro cara. Exatamente. E até uma história legal que você trouxe desse ponto, citando nos Estados Unidos, viajando com o professor Richard Zinn, né? E ele falando que ele tinha um amigo dele que foi o doutorado junto com ele, né? Lá nos Estados Unidos. Os dois formaram e o Zinn foi para a universidade e esse amigo dele foi ser o leitor de coxo de um confinamento grande, né? De 100 mil cabeças, 100 e poucos mil. Aí os índices que ele foi visitar o cara, né? E isso, imagina quanto tempo atrás, né? Depois que chegou assim, nossa, meu, coitado desse cara, né? A gente estudou tanto, olha, e ele tá aqui trabalhando, vai ler coxo, né? Aí o Zinho falou assim, depois de um dia no confinamento, eu entendi por que que ele estava lá e por que que ele ganhava mais do que eu, que não tinha ido pro Exato. confinamento, porque imagina 5% de desperdício de comida a 1,50 o quilo em 10 mil bois, em 100 mil bois. Exato. Em 1.000 bois que seja. É muito dinheiro, né? Então, e eu acho que esse é um ponto importante que você tocou, acho que vai ser outra vertente que a gente vai passar. Cada vez mais a gente vai ver zootecnista, agrônomo, veterinário que seja, os técnicos nessa posição de supervisor de trato, cada vez mais que a gente vai ver pessoas, vamos dizer assim, mais gabaritadas, né fazendo essa função, porque é o coração do confinamento. Com certeza, com certeza. Bom, Vamos para dentro do confinamento agora, vamos né? para dentro do confinamento. Já falamos aí mais ou menos da vida do nutricionista, o que fazer, né, no início, né, numa primeira visita, né, já também demos alguns conselhos aí para o pessoal que está em formação, né, mas depois de feito o levantamento, né, depois de avaliado, e aí você decidiu, bom, eu vou assistir esse cliente aqui, nós vamos fazer o trabalho, né, vamos fazer o serviço, a consultoria, tá. O que o nutricionista, com base no que ele avaliou lá, que o cliente tem em termos de estrutura, pode trabalhar em termos de métricas, né? Para que a operação tenha sucesso, né? E se o cara também não tem a estrutura suficiente, como desenvolver essas métricas, né? Então, quando eu falo métricas, eu estou falando mensuração de consumo ou flutuação de consumo, medir matéria seca, seleção de partícula, conferir mistura, processamento do grão, ver fezes, comportamento, tudo isso, né? Perfeito. Então, assim, o que a gente pode falar de métricas, né? Assim, as mais importantes que você considera para a gente, né, mostrar o nosso trabalho, que é assim que a gente mostra o nosso trabalho. Né? Ah, beleza, vou assistir você aqui, tá, mas como que estava a sua operação antes de iniciar o nosso serviço e como que está depois, né? Então, eu queria que você falasse um pouco, gente. Perfeito, nós vamos lá, pegamos, temos um acordo com o cara, vamos começar a trabalhar, né? A gente estabeleceu aí tem vários modelos, a gente estabeleceu um conceito que chama de feeder, que é o acrônimo, né, que fala, né, da palavra feeder, né? F-E-E-D-E-R, né?
que aí dentro de cada letra isso representa um ponto de coisas que a gente checa na rotina diária de visita. Então, toda vez que a gente, eu, né, ou minha equipe, a gente vai num cliente, a gente segue esse parâmetro. A gente tem até hoje um checklist que a gente criou, aplicativo que roda no iPad, e é com base nesse conceito. O que é o conceito feeder, né? A gente pegar lá, primeiro F do feeder é fabricação. Então, a gente vai olhar tudo que está relacionado, depois eu posso ir detalhando, a fabricação da dieta, etc. A segunda letra, que é o E, é questão de estresse. Então, a gente vai olhar os pontos relacionados ao estresse. Terceira letra, que é mais um E, é questão de esterco. Então, a gente dá dentro dos 6 aí, a gente coloca um específico para esterco, depois a gente pode discutir bastante isso, que é um indicador bem interessante. Aí o D, dieta. O E, estrutura, e o R, rotina. Então, a gente com esse conceito, a gente chama de feeder aqui na Fibro, né? Tem até um artigo técnico que a gente escreveu no site lá, depois eu te passo o link para você colocar aí para o pessoal. Aqui, comenta um pouco mais também sobre o conceito feeder e tal. Mas então, a gente trabalha nesse conceito feeder, né? E dentro de cada tópico, a gente vai ter assuntos e temas de relevância que a gente vai tratar, né? Então, só para dar um exemplo, por exemplo, no primeiro F, na primeira letra, que é o F, né? Fabricação. A gente vai olhar qualidade de mistura, está relacionado à fabricação da dieta. A gente vai olhar tempo de mistura, que está relacionado à qualidade, ordem de carregamento dos insumos, eficiência de carregamento, porque é aquilo que eu sempre falo, né? Quem está formulando a sua dieta, né? É o nutricionista ou é o pazeiro, né? É isso mesmo. Parece uma loucura, mas uma grande maioria das vezes é o pazeiro que está formulando e é o tratador que está fazendo leitura, não é o leitor de coxo, né? Então, dentro desse ponto de fabricação, né, a gente aí tem várias ferramentas para checar a qualidade de mistura. Pode ser utilizando a Spin State Particle Separator, né? Pode ser através de uma análise sequencial de algum nutriente, sódio, proteína, que seja. A ordem de carga, a gente avalia qual que é o tipo do vagão, né? Primeira coisa, qual que é o tipo do vagão? A ordem de carga está adequada para aquele vagão? Por exemplo, um vagão de tombamento, não vou falar marca aqui, né? Um de tombamento, você tem uma ordem de, geralmente, você coloca o volumoso primeiro. Você pega um de rotor, você vai colocar o concentrado de maior inclusão primeiro, né? Então, você tem variações de acordo com o tipo de vagão. E, às vezes, você tem fazenda que tem os 2 tipos de vagão, né? Aí aí fica a dificuldade. Bom, mas esse vagão carrega essa ordem, outra. Aí muitas vezes você vai checar a mistura, né? Aí você vai assim, ó, então vamos privilegiar esse vagão A aqui, que é a ordem do concentrado primeiro, vamos fazer assim para os 2, vamos checar a mistura. Pô, ficou legal? Ficou o coeficiente de variação aceitável, né? Que abaixo de 20% fala que é aceitável, abaixo de 10% seria ideal. Ficou o coeficiente de variação legal? Podemos manter a ordem de carregamento. Opa, não tá legal para esse vagão que a gente não está seguindo a ordem de carga recomendada dele. Pô, então vamos mudar a ordem de carga, não vai ter jeito. Até tem um slide aqui para mostrar o quanto parece que é bobeira. Opa, vamos lá. Vou compartilhar aqui de um case real, tá, Danilo? Opa, vamos lá. Isso é bom. Vou colocar ele aqui no jeito já. E aí, deixa eu ver se eu não perdi ele aqui. Não, tá aqui, ó. O pessoal que está ouvindo no carro lá, depois não vai conseguir, às vezes. Depois vai para o YouTube. Mas fica bom, fica curioso para depois ele ver no YouTube. Depois vai no YouTube para ver o slide. Depois vai no YouTube. Deixa eu compartilhar aqui. Você me confirma se apareceu, tá? Apareceu? Ainda não. Tá aqui. Você começou a compartilhar aí. Agora foi. Beleza. Tá aparecendo. Vou pegar o pointer aqui. Opa, aqui. Isso aqui é um case real de uma visita, tá? Para ver até dados de campo do autor, né? Uhum. Então, a gente chegou no confinamento grande, Mato Grosso. Sequência atual de carga era bagaço, caroço, farelo de algodão, núcleo, milho, casquinha, DDG e água. A gente rodou o coeficiente de variação, deu aceitável, deu 11,2%. Só que essa não era a ordem recomendada para aquele tipo de vagão, que era um vagão de rotor. Aí a gente propôs,
tá boa a mistura, não tá ruim. E aí foi interessante, eu falei assim, mas se eu mudar para essa sequência aqui, eu falei, nossa, para mim fica melhor ainda. Eu falei, opa, então calma aí, então vale a pena testar, né? Então a gente testou a sequência diferente, milho, núcleo, casquinha, DDG, caroço, farelo, bagaço e água. Olha para onde veio o coeficiente de variação, 6,9. Para Então a metade. gente já tinha uma mistura boa, veio pela metade, né? Só com uma mudança de ordem de carga. E eu vou além de ter melhorado a qualidade da mistura, ele economizou diesel, porque a gente organizou os ingredientes numa forma logística, que o ingrediente de maior inclusão ali, que era o milho, é o primeiro e ficou na baia mais próxima. Eu não vou falar o número porque eu não me recordo, mas assim, coisa de muitos milhares de reais de economia, além da melhoria de performance por você ter uma mistura melhor. E com tempo de mistura igual. O tempo igual. Mudamos nada tempo. Só mudamos ordem de carga. Isso aí, mostrando o manejo sem gastar R$1 a mais, né? É só com, R$1 a mais, né? Só com instrução técnica. Aí é o famoso que eu falo assim, o nutricionista, o consultor, fica barato, né? Exato. Dá para pagar muita diária do cara só com essa melhoria aí, né? A melhoria que já ia ter desempenho, mas ainda essa melhoria de ganho, pela qualidade de mistura, essa melhoria de ganho logístico, que é algo que a gente não aprende também na faculdade muitas vezes, né? E é algo que a gente tem que olhar. E homogeneidade de lote, né? Quanto menor é seu problema de mistura, mais você garante que cada bocado que os bois dão no coxo, eles estão comendo a mesma coisa, né? Não uma baia comendo uma coisa e a última baia comendo outra. Exatamente. Então, aí aproveitando que você falou, né? Aí dentro da fabricação a gente checa tempo de mistura também, né? Se tá... E checar o tempo de mistura, às vezes assim, há quanto tempo? Eu uso 5 minutos, vamos dizer que é a recomendação para aquele vagão. A gente chegou o vagão, que a recomendação era 5, a gente tem que subir para 7, para ficar bom. E já chegou a situação que estava muito arrochado de fazer o teste com 4 minutos e melhorar. Você fala, mas de 4 para 5, o que muda? Você pensa um cara que vai fazer 50 carregamentos no dia, 1 minuto só é 1 hora. Muda. 1 hora extra que deixa ele pagar. Muda. É muita coisa, muda muito, né? Muda a hora extra, muda você conseguir tratar os bois dentro daquele intervalo de 6 a 8 horas, né? Muda tudo. Então, dentro da parte de fabricação é isso, qualidade de mistura, tempo de mistura, ordem de carga que está ligada ao tempo de mistura, dimensionamento do equipamento, Danilo, isso é uma coisa que a gente olha muito, porque, em geral, é muito no limite os confinamentos, a gente preconiza aí no máximo 2 horas para fazer um trato, né? Aqui um trato é tratar todos os bois, né? Às vezes você vai fazer 3 vagões naquele trato. Os caras falam, eu fiz 3 tratos. Eu falei, mas louco, 8 da manhã você fez 3 tratos, como? Aí que o pessoal fala, não, eu fiz 3 vagões. Não, eu falei, trato é você pegar a primeira baia e a última baia você tratar todo mundo, né? Exato. Então, a gente precisa ficar dentro aí de 2 horas, né? No máximo, né? Para fazer todo esse... A gente procura 1h30, mas 2 horas como aceitável máximo. Então, isso também é checar questão de dimensionamento de equipamento. E muitas vezes a recomendação que a gente vai fazer é falar assim, ó, você vai ter que arrumar outro vagão, ou criar uma batch box aqui, ou fazer alguma coisa, porque senão seus resultados não vão melhorar, porque está esgoelado, né? Não está dando conta de tratar do jeito que queria. E um outro ponto, só para finalizar essa parte de fabricação, é a parte de processamento de grão, que está relacionada à fábrica, né? Sim. Então, graças a Deus, cada vez mais o processamento de grão no Brasil não é só moagem, né? Então, olhar o grão úmido se está bem conservado, se está com estabilidade, o grão seco se está bem processado, olhar o geral da fábrica, né? Estoque, organização, limpeza, empilhamento de sacaria, controle de praga. Então, tudo isso a gente avalia nessa parte de fabricação. Tem mais outros pontos, mas para não me estender muito, são os principais. Assim, a gente olha nessa parte do F, da primeira letra desse conceito do nosso feeder, que a gente avalia. Ou seja, são todas coisas que você pode, depois de um tempo, reavaliar, né? Você usar lá, avaliar novamente o coeficiente de variação lá dos ingredientes que você carrega,
né, o controle mesmo dos ingredientes agora, do processamento do grão também você consegue, né, avaliar depois de um tempo, né? Ou seja, você consegue fazer uma recomendação e checar depois, né, Cezinha? E aí, só para o pessoal que está escutando, né, às vezes fica curioso em falar que a gente, graças a Deus, o milho não está sendo apenas moído, né, como você disse, né? Deixar claro para o pessoal, eu costumo falar assim, né, que o Brasil tem o milho mais duro do mundo, né? Não tem lugar do mundo que tem um milho mais duro que o brasileiro, né? Então, muitas vezes a moagem física só, seja moído grosso ou moído fino, como a gente fala, né, não é suficiente para otimizar a digestão do amido, né, no trato digestivo. Então, por isso que tem que, muitas vezes, usar a mão das fermentações aí de silo, né, para conseguir quebrar mais as barreiras e assim disponibilizar, né, mais o amido, né? Exato. Nosso milho, a gente fala, é para praga não destruir, não é para boi e vaca comer, né? Exato, exato. Muito ruim. Então, a gente tem que processar mais mesmo. E quando eu vejo o levantamento lá da pesquisa que vocês fazem aparecendo grão úmido, acho que é 9%, né? Porra, agora já é o segundo mais utilizado, né? Depois da moagem fina aí, com Moagem, nossa, é 50 e fantástico. poucos por cento aí, né? Como segunda opção, né? Então, antes não A gente, aparecia nada, né? Praticamente, né? Então, né, não existia, né? E hoje virou rotina, né? Até hoje a gente até falou antes de começar aqui que tinha um cliente ligado perguntando exatamente, como que é esse tal de grão reidratado aí, né? Como que é esse tal de grão reidratado? Mas é esse tipo de movimento que a gente quer que o mercado faça, porque a gente não pode desperdiçar nutriente, né? que é uma coisa que você mencionou no começo, que é uma das particularidades do confinamento brasileiro hoje. Né? Nenhum lugar, o pessoal em toda parte do mundo sempre fez grão úmido, no silo, né? Acerta o ponto da roça, colhe lá, tal, coloca no silo e boa. Agora, pegar o grão seco, colocar água de volta, né? Com todo esse, né? Monta uma baita estrutura para ensilar esse grão depois, né? Usa inoculante e tal. Tudo isso a maior parte do desenvolvimento, né? Dessa tecnologia foi feita aqui no Brasil, né? E isso é tão brasileiro que se você pegar os proceedings do PNC 2018, eu acho, se minha memória não me engana, tem uma revisão do Fred, vou chamar de Fred, né? Do Fred. Owens. Você chama ele, muito amigo dele. Do Owens, né? Professor Owens, que é sobre processamento de grãos, SNAP, lei de tudo. E ele comenta em alguma parte do texto, tá me recordando aqui agora, ele fala assim, no Brasil, o pessoal tem feito, ele comenta do retratado. Que ele fala que é uma técnica que no Brasil se aperfeiçoou e tem sido utilizada. Então, você vê que é bem brasileiro mesmo. Assim. Eu costumo falar que o grão reidratado, né, Cezinha, ele ainda está em desenvolvimento, porque ainda, apesar de a gente já ter afunilado bem a metodologia, né, ainda não tem uma metodologia, cada um faz de um jeito ainda, né? Tem a velocidade de colocar água, principalmente, né? Coloca mais devagar, coloca mais rápido, dependendo do quanto de matéria seca de milho. Você pega milho com 13, com 15, com 14, tá? Isso varia muito, né? Quantidade de água que coloca, né? Então, não foi que nem quando o americano teve o advento aí do milho floculado, né? O Zin escreveu um paper, né? O Dr. Zin escreveu um paper no Journal Animal Science lá com a metodologia, né? Fazendo todas as recomendações, fez todos os controles de qualidade antes, né? Nesse milho reconstituído, a gente está, né? Apesar de ter evoluído muito, ainda falta vamos dizer assim, um balizamento melhor, né? Ele é um ser mutante, cara. E esse é um ponto importante, que assim, a gente quer rotina, que é o ingrediente mais padrão possível. E esse é se falar algum, vamos dizer, não um problema, mas algo que não seja um ganho tão positivo da técnica é isso, porque tem muita gente fazendo de forma inadequada, muitas vezes criticando a técnica, né? Mas por um erro de operacionalização de fazer o produto. Exato. Então, esse é um ponto. Ele é um ser mutante, mas depois que você pôs dentro da bolsa, ano passado, num cliente, a gente foi avaliando curva de degradação da mesma bolsa do zero, a gente pegou 1 milhão e lá fomos até 150 dias. E é um ser mutante, também não adianta você achar que você vai pegar lá o milho, a fazer uma análise dele lá com 60 dias e vai ser seu produto o resto da vida. É lógico, sabe, o grande ganho de quebra de prolamina e melhoria de estibilidade é nos primeiros 60 dias, mas ele é um ser mutante dentro da bolsa. É o que você falou, uma bolsa não é igual a outra.
E muitas vezes você está sendo uma bolsa lá que está com 40 dias na média de ensilada, de repente você entra numa que está com 70. Os bois sentem, cara. Os bois sentem. Então, até isso a gente procura programar, né? A gente sempre coloca data nas bolsas para saber qual que vai entrar certinho, e programa assim, então pelo meu volume, essa última bolsa eu vou estar entrando nela com quantos dias de reidratado, que eu peguei muito milho que passou de um ano para o outro, produto de 360 dias de bolsa, você imagina, é um talco. Não, você pegava o negócio assim, era maisena. Você falava, cara, você não acha no coxo. Na hora que mistura, você nem acha grão. Não, derrete, é uma bomba, uma bomba mesmo. Tem que... O manejo tem que estar bem ajustado quando a gente processa mais. O bom é que esses, né, os processamentos, né, tanto o grão úmido quanto o reconstituído, né, no final das contas você pode medir amido fecal, né? E aí, se o cara fez alguma coisa errada, né? Amido fecal de 10%, por exemplo, pô, o processo não foi legal, né? Muito alto, né? Tá com amido fecal de grão reidratado, né? Como se tivesse moído o milho, né? Só com moagem, né? Eu falo assim, qual que é o amido fecal bom de grão reidratado? O mesmo de milho úmido, feito da forma tradicional, tem que ser até 1%, né? Ou até 0,5%, né? Ou seja, não pode sobrar nada. Se você fez bem feito, ele tem que ficar igual, né? O grão úmido normal, né? Agora, tudo bem, você chegou lá, tá 3%, por exemplo, pô, tá melhor que grão moído só, mas ainda mostra que tem uma janelinha que talvez um ajuste no processo ainda o cara possa melhorar. E isso também é possível de ser medido, né? O amido fecal. A gente tá com um projeto, até dar spoiler aqui, até o André, regresso aí, cria de vocês, tá coordenando esse projeto, e vou dar spoiler aqui, mas tem a ver com amido fecal e, cara, se encontra cada coisa, estamos fazendo um mapa legal aí, em breve a gente vai ter bastante material para discutir aí, é um tema, não sei, apaixonante, né, para quem gosta de nutrição, falar de amido e processamento Nossa. É a vida, né? Bacana. Aí, Dani, não sei como você quer seguir, indo para o segundo E, né, que a gente falou, segunda letra, fabricação, a parte de estresse, a gente tem olhado muito a questão de lama é uma das coisas que mais impactam o desempenho do animal em confinamento, assim, longe da segunda, né, tem um dos poucos dados que tem com isso, mostra lá que é 1,5 kg de ganho sem lama, com 5 centímetros de lama, caiu para 1,410, com 17 centímetros de lama, caiu para 1,120 kg. Então, quase 400 gramas de queda no ganho de peso e a conversão salta de 6,64 para quase 9, só você ter 17 centímetros de lama, né? Exato. Então, e muitas vezes você vai no confinamento, o cara tem baia vazia, seca, e o gado tá dentro da lama, né? Amontoado em outras, né? Lembrar que o NRC, né? O NRC novo, né? Acho que não sei se o LRNS também, acho que tem também esse parâmetro, dá para você colocar a profundidade de lama, né? Dá. Ele muda basicamente consumo, ele não mexe em mantença, mas quando você coloca, ele reduz consumo. E tem um trabalho do Greg Pinner, né? Mostrando efeito de lama com acidose, né? Exato. Ele muda o padrão de comportamento de chegar no coxo do animal, ele aumenta o tamanho de refeição, diminui a quantidade de refeições e entra mais em subclínica e etc. Exato. Né? E fazendo só esse trabalho do Penner, né? Como que ele mediu a profundidade de lama, né? Ele colocou uma roupa de apicultor no aluno, branca, aí fez o cara andar dentro da baia, o cara fazia um circuito e tal, aí depois media com uma régua quando ficou sujo, né? Porque o cara entrava na lama e media a altura da perna dele que tava sujo, né? Então, aí ele falava assim, não, beleza, né? Lógico que era um simulado, né? Tinha baias que tinham mais lama, menos lama, né? E aí ele media para realmente medir esse impacto, né? No desempenho, na questão da interessante. Tem que ter filmado isso daí para ver o cara dizendo. Às vezes alguém que está escutando quer chegar lá, não, vamos colocar uma calça branca no cara para ele andar na baia. Estamos arrumando uma ideia boa aí. Os estagiários, né? Mandar eles andar nas baias. Outro ponto que a gente tem olhado muito na questão de estresse, né? É a questão de estresse térmico, né? A gente tem trabalhado muito isso, né? Na Fibro. A gente tem uma plataforma para monitoramento de estresse térmico. A gente tem trabalhado 3 pilares, né? Que é ambiência, a gente discutir sombra, discutir espaçamento de bebedouro, mas a gente sabe que só a ambiência não resolve tudo,
não resolve. Então, tem vários experimentos da Sullivan, do Galga lá na Austrália com sombra, e mostra, né? Com sombra e sem sombra, os dois caíram com sombra. O com sombra caiu menos e voltou antes, beleza? Mas também tem um impacto, né? Então, ela ajuda, mas dependendo do nível da onda de calor, você vai ter um problema de desempenho. Então, a questão de ambiência, bebedouro, né? Espaçamento de bebedouro, eu brinco que você perguntar para qualquer pessoa no confinamento quantos centímetros de coxo, o cara te dá uma palestra, né? Tem tanto centímetro. Agora, quantos centímetros de bebedouro tem no seu computador? Tela azul, né? Tela azul, não sabe. Nunca nem mediu, né? Então, essa parte, hoje ainda está discutindo com um cliente que vai dobrar bebedouro. A gente vai dobrar bebedouro por causa da questão do estresse térmico. Estava até discutindo qual bebedouro que a gente ia fazer. Mas a gente vai dobrar, a gente vai para 7 centímetros de bebedouro lineares, né? Então, ambiência... E às vezes o cara tem lá o mínimo, né, de bebedor que você recomenda, mas não tem vazão, né? Às vezes não adianta nada, né? Vai um monte de boi lá, toma muito rápido e não enche, né? Não enche de volta bem rápido, né? E fica aquele monte de boi pisoteando em torno do bebedouro. Bebedouro de 1.500 litros, 1.000 litros no confinamento, né? E não adianta, você não limpa direito, você não repõe a água rapidamente, né? Então, a gente trabalha muito com questão de estresse térmico. Ambiência, ajuste nutricional, seja com produto ou com ajustes de dieta, né? Níveis de potássio, sódio, fibra, né? A Austrália trabalha muito forte a dieta de heat stress, né, que eles falam, eles têm uma dieta específica para os momentos de onda de calor, a gente tem que começar a trabalhar isso também. Dieta com mais fibra, menos energia, isso. Isso. Por causa da questão de acidose, principalmente. Fazer o que eles chamam de home and feel. Home and feel é a prosa dos caras, né? Porque a tendência, quando se o bicho conseguir separar, escolher a dieta, ele vai no concentrado, né? E aí... Vai derreter, porque ele tá ficando de pé, tá deitando menos, ruminando menos, hiperventilando, não tampona rumen e aí... E o terceiro ponto, monitoramento, né? Que aí vem a história da plataforma que eu comentei, chama Combat, depois, se for permitido, depois você coloca o link aí para a turma. Sim. É gratuito, tá? Então a gente consegue puxar a localização da fazenda. Algumas fazendas a gente coloca a própria estação meteorológica da fazenda. Então esse é o outro ponto que a gente checa hoje nas visitas. A gente vai, olha o forecast para os próximos dias, quanto vai ter de AHLU, que a gente chama, Accumulated Heat Load Units, unidades de calor acumulada. A gente olha o que aconteceu para trás, com a questão do calor, para ver se tem alguma interferência em consumo, né? Então esse é um outro ponto de monitoramento que na Austrália é rotina, e a gente tem implementado como rotina também aqui no dia a dia da equipe, nosso visitante. Na parte de estresse, principalmente essa questão de lama. A questão da lama é interessante, que eu falo, aqui não chove faz 40 dias. Eu falo, mentira, no seu confinamento chove todo dia. Uma conta que eu sempre falo para o cara que, em média, um boi de 450 quilos, com 15 metros quadrados por boi, ele chove 550 milímetros por ano dentro do confinamento. É o que ele adiciona de umidade via esterco. De umidade de cerca, exato. Né? Bacana. Então, eu falei, chove todo dia no seu confinamento, né? Mas não chove, tem essa lameira. Eu falei, essa lameira chama-se esterco, umidade que vem, né? Urina e tal. Tem que olhar bem esses dois pontos aí na questão do estresse aí. Com relação, a gente pode talvez até adiantar um assunto aqui, né? Em relação à sombra, né? Você já pode divulgar alguma coisa do que vocês fizeram com sombra ultimamente ou não? Então, tem os detalhes dos números eu ainda não posso dar, né? Então, Rodrigo Pacheco, tá tentando lembrar o nome. Rodrigo Pacheco participou do projeto, foi um projeto que a gente fez lá na estrutura experimental do Campanelli, né? A Fibro foi a co-patrocinadora do projeto. Fui com a professora Fernanda, da UFMT, mas um trabalho de iniciativa privada, a verdade é essa, né? Da Agropastoreiro Pascoal Campanelli, junto com a Fibro. E a resposta, sim, funciona a sombra, né? Não vou dar detalhe dos números, mas funciona, tem resposta, inclusive o Vitor já está cogitando cobrir que eu digo colocar sombra, não cobrir, né? O confinamento inteiro, né? Só que essa questão do trabalho de sombra é interessante citar, né? Que você pega muita literatura, você vê lá às vezes 2 metros quadrados por boi foi suficiente, no outro 4 metros quadrados não deu diferença, no outro precisou de 6 para dar diferença. O que eu sinto que falta nesses trabalhos com sombra? A caracterização do ambiente. Sim. Né? O quanto de radiação tinha ali, o quanto de HLU, como acúmulo de calor tinha, ou de HLI, de Heat Load Index tinha. Então,
Então, eles não caracterizam o ambiente. Se você 2 metros quadrados não seria precisou de 4, mas talvez porque era uma situação de calor extremo. Precisaria de mais sombra, por exemplo. Então, quando você vai olhar trabalho de sombra, tem muita variação em resposta, mas muita por isso. Só que aí você fala, mas eu não consigo caracterizar qual era o ambiente. E até no experimento do Vitor, a gente fez todas as medições, a gente mediu todo o HLI e tudo, e não foi uma situação drástica de calor ainda. Foi uma situação para gado Nelore ou azebuado, que foi o caso, foi com zebu, tá, pessoal? A resposta, vamos dizer, nem era um calor excessivo, era bem tranquilo. E mesmo assim a gente viu resposta com tecnologias tanto de sombra quanto nutricional para ajustar a questão do estresse térmico. Então, é um tema muito interessante. A parte de resfriar calor à noite também, né? Tem região que a temperatura é igual a outra de dia, mas à noite não resfria, né? Continua quente, né? Então... Isso que é legal, esse conceito do HLU, que a gente trabalha na plataforma, que ele vai assim, vamos dar um exemplo básico, vamos dizer, eu tenho um animal Angus padrão, ele é 86, 86 é o limite que ele suporta de calor. O ambiente está em 88, esse animal acumulou 2, né? Aí das 9 às 10 da manhã, o ambiente foi para 90, ele acumulou mais 4, ele está com 6 acumulado. Aí continua 90 das 10 às 11, ele acumula mais 4. Então ele chega, ele vai te dando um acúmulo de calor. E quando baixa de 77, esse animal começa a descarregar a bateria, que é o que você falou que é o night cooling. Então a ferramenta mede isso também. E isso é um dos pontos que a gente checa. O animal vem com mais do que um dia sem descarregar a bateria, se não está descarregando 100% da carga que ele acumulou durante o dia, durante a noite, isso é um risco extremo de ter morte de animal. Então, esse é um dos pontos que a gente checa na rotina de visita. É um tema apaixonante também. A gente tem estudado muito isso. A gente tem feito bastante intercâmbio de informação, principalmente com o México e a Austrália, que são os países que... O México é obrigatório ter sombra. Na Austrália, acho que eu visitei uns 15 confinamentos lá. Todos tinham sombra, todos tinham um plano de contingência para estresse térmico. Se vem um reporte do governo, teve uma onda de calor, morreu o boi no seu confinamento, você não tinha um plano de contingência e não acionou ele, eles lacram o seu confinamento, você perde sua licença, você perde sua carteira de motorista de confinamento, vamos dizer. Então, é um tema que no Brasil com certeza vai mudar. A gente tem muito perda de desempenho, a gente não sabe pela falta de conhecimento de como identificar os sinais do estresse térmico. E agora que a gente começou esse projeto há algum tempo, a gente tem começado a observar coisas que a gente não achava explicação, a gente está vendo que é a questão do estresse térmico, então está bem interessante, é um tema, cada vez mais a gente tem trabalhado, e depois passa o link da plataforma, você dá uma fuçada lá também, você vai ver. Beleza, vamos colocar a gente coloca no YouTube, né? Coloco no Spotify, talvez não dê espaço para colocar, mas no YouTube a gente põe os links aí. Legal. Acho que o próximo é esterco, né? Que você... Isso. Aí? Boa. Ué, você já guardou o feeder aí, ó. Olha que nem recebi treinamento, hein? Não, tá afiado mesmo, já pegou da memória, tá boa. E essa questão do esterco, eu brinco assim, a gente fala, mas você dá tanta ênfase para o esterco, tem muito nutricionista, inclusive cara bom, americano e tal, que não olha, porque vai variar muito de acordo com a dieta que os bois estão consumindo, mas para os bois consumindo a mesma dieta, ele tende a ser homogêneo, né? Ou a gente quer que ele seja homogêneo. Exato. E eu brinco e falo assim, que olhar só o esterco não vai te resolver nada. Mas você avaliar o esterco e casar com outras informações que a gente olha aí dentro do conceito FIDE, que seja consumo, dias de coxo, olhar a dieta, qualidade de mistura, etc., te responde quase tudo, né? Então, a gente trabalha bem com aquele conceito clássico, né? Leitura de 1 a 5, né? Acho que até tenho aqui acho que é legal mostrar, né? Legal. Se tiver, vou mostrar. Vou ver se eu pego aqui. A gente trabalha bem com o conceito clássico lá de 1 a 5, né? Deixa eu ver se eu tenho ele aqui no jeito. Tem. Vou pegar aqui. Compartilhar. Que o 1 é a líquida, né? Deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu falar assim, tá mostrando também. Vamos lá. E é legal que a gente coloca, quando aparecer, Danilo, você me confirma, por favor. Apareceu, tranquilo. Agora foi rápido. Então, a gente tem... Deixa eu pegar o pointer aqui. A gente trabalha com tem várias escalas, né? Essa é que a gente usa na Fibro. Então, Score 1 é líquida, né? Diarreia, presença de bolha, muco, bunda e cola suja.
A2, mole, né? Apresenta cheiro forte, contato com o ar fica acinzentado, você vê grãos intactos, partículas de fibras não digeridas. A3, que a gente chama de ideal, né? Montuada, com 2 a 3 centímetros, consistência de mingau, levemente pastosa. E a 4 e a 5 já mais duas, né? A 5 é anelada, está com o formato das alças do intestino ali, esterco de cavalo, né? Mas para deixar mais fácil para a turma ver, é melhor colocar as fotos, né? Aí, ó, legal. Acho que fica legal para a turma ver. Então, score 5 e 4, quem desejava, a gente busca muito oscilando aqui entre 2 e 3, né? Algo que você sempre falou muito também, né? A gente tem que saber se a gente está desafiando os animais, né? Sim. Então, um pouco de score 2, não vou falar que é desejável, mas é um indicativo de que você está no caminho certo, né? Numa adaptação, por exemplo, tá ok. Uma transição aí de score 2 para 3, Exato, né? exato. Então, né, a gente brinca aqui que é o patentear, né? O vulcãozinho, né? Que Vulcãozinho, forma isso aí. uma depressão aqui, né? Que é como se fosse um vulcão, né? Até tem reunião aqui depois da tarde com um cliente que ele brinca. Então, toda vez que a gente chega, ele fala, ei, tá os vulcãozinhos, né? E eu acho uma Então, coisa a gente agora importante tem que isso. eu acho Pode uma falar. coisa importante que você falou, Cezinha. Lógico que cada score, né, vai te mostrar uma coisa, né? Mas acho uma coisa super importante é você ter o mesmo score em todas as baias, né? Então você chega, porque o resultado, né? O resultado o boi defecou. Se o score é o mesmo praticamente aí em todas as baias, quer dizer que tem grande chance da sua mistura tá legal, né? Exato. Você está acertando o tempo de trato, né? Tá tratando na hora certa, né? Não está tendo competição, né? Então, Exatamente. Assim, variação entre baias, beleza. Dias de coxo, dieta que tá. Agora, variação dentro da baia, luz vermelha, né? Alguma exato, coisa, como exato, você bem colocou, mistura, alguma coisa não está adequada, né? exato. E, e mais do que olhar, que não falei, score de fezes, é cruzar com outras informações, né? Cruzar com o consumo. Ela sozinha, você pode ir a um erro, né? Ah, tá duro, tá, mas os boi tem 4 dias, né? O consumo Claro. tá baixo. Ah, tá muito mole, mas acabar de entrar na dieta de terminação, ou trocou de tripa de grão úmido, né? Deu algum. Então, ela sozinha não. Você vai errar se você só olhar as fezes. Agora, se você usar ela como um balizador para todos os outros indicadores, você tem grande chance de fazer algo, tomar uma decisão bem assertiva. Né? Legal, E bacana. olhar o que está ali, né? Olhar o conteúdo, ver o que tem, fibra, que tamanho que tá a fibra chegando que você coloca bagagem de cana, vai ter nas fezes mesmo, o treino não digere de nenhum, né? Mas, Exato. mas, mas que jeito que tá chegando aquele bagagem de cana ali, coloração, consistência das fezes, né? O animal está consumindo uma dieta base feno, lá não vai ter a mesma cor do animal consumindo uma dieta base silo, né? Então a cor também te dá indícios. Então, esse é um ponto que a gente checa bastante. Hoje mesmo eu recebi, a gente implanta nos clientes, aquilo que eu falei da equipe, a gente faz semanalmente, o cara faz a ronda nas baias, tira foto, lança na planilha as porcentagens de cada score de fezes e manda para a gente. Porra, Aí, legal. aí a gente consegue olhar, ver e cruzar com as informações, às vezes tem a curva de consumo, e consegue. Na pandemia, isso foi assim, Nossa, demais. fenomenal, porque com as limitações todas, então tem ajudado bastante, mas é importante você passar, fazer a extensão do conhecimento, né? Ter um cara lá que vai olhar da mesma maneira que você estaria olhando e te passando essa informação de forma fidedigna, né? Não, com certeza. E em relação ao, né, consumo, será que é importante medir ou não? Dentro de tudo isso Ah, aí. Qualidade de mistura, a gente já falou, né? Falamos de auditar aí o processamento, né? Fezes, né? E medir consumo, né? Saber o quanto cada baia está comendo na média durante o período de alimentação. e já dá o gancho para entrar na próxima letra, que é o D aqui de dieta, né? Exato. Então, não vou nem entrar, que a gente não tem tempo, também não é o foco, entrar em formulação propriamente dita, né? Mas, para quanto que tem que comer essa sua dieta, né? Você Sim, não mede, eu formulei aqui para comer 10,5 kg de matéria seca. Você não mede quantos boi está comendo, você não sabe se está ganhando o que é para ganhar, né? exato, exato. O que não é medido, não é gerenciado, não é melhorado, né? Então, esse é um ponto fundamental e não só medir o consumo, como fazer o manejo de coxo, né, Danilo? Acho que É. passou da época, assim, para não falar que eu não tenho nenhum, acho que tem um cliente que faz bica corrida. Se ele assistir, ele vai saber que é ele, né?
Só não fala o nome, então. Não vou falar, não, vou falar o nome. Até formulei a dieta para ele essa semana. Cliente antigo, já desde É. 2009, rapaz. Uma época eu falei para ele, eu vou desistir de você, porque você não implementa as rotinas, tal, não mede consumo, tem balança no vagão e não mede consumo. Porra. E aí ele começou a medir o consumo da linha. Então, a cada linha dele ali vai ter uns 800 bois. Então, a cada 800 bois ele tem o consumo. Depois ele começou a cada 3 baias. Ainda tá Ah, melhorando. tá melhorando. Mais 10 anos, né? Mais de 10 anos. Se os bois estiverem mais ou menos na mesma faixa de peso, menos mal, né? Mas agora, se tiver lote É, andando, lote em 2 semanas de coxa, o outro com 10 semanas de coxa, é complicado acertar, né? como diz o nosso amigo Rafael Cervieri, né? É o ajuste olhos por cento, né? Olhos por cento. É. Mas Olhos eu por tenho um cento. funcionário que, olha, mas ele passa só um fiozinho quando tem que passar, ué, mas não sabe do mesmo jeito quanto que tá caindo, né? E aí, juntando um pouco, né, essa questão da dieta com os outros pontos, que é a estrutura e a rotina, que aí entra tudo isso aí, é o dia a dia, é leitura de coxo, né? A gente trabalha com. Eu brinco, são 5 notas, na verdade são 3 notas, né? É 0, 1 e 2, né? Aumenta, mantém, diminui. Implementação de leitura Perfeito. noturna, quando possível. Isso é algo que a gente tem feito muito e dá um ajuste fino para a dieta da manhã. Avaliar o comportamento do gado, né? O cara faz a leitura, o cara só olha para o coxo. Não, você tem que olhar para o seu relatório, que nota que esses bois estavam antes, que consumo que ele está em relação à meta de consumo daquele lote, quantos dias de coxo ele está, se está em transição de dieta, se já está há tantos dias na dieta, comportamento do gado. Muita gente faz a nota, na hora que passa o trato, a gente vai lá e avalia o comportamento. Se a gente vê alguma coisa diferente, a gente vai e ajusta a nota depois, né? Exato. Os ajustes, né, irmão? Hoje tem software, cara. Tem empresa gringa com software que escaneia os bois, aí vê o comportamento, todo o trato e calcula o índice de agressividade para você poder fazer esse ajuste fino. Ou Então, seja, aquele cara que acha lindo tirar foto do confinamento, passa o trato. Os bois se debatendo para ver quem chega no coxa e tira aquela foto linda, não. assim, uma linha, né? Aquele negócio, mas os bois estão que nem louco, né? Assim, das duas, uma, ou estão todo mundo com fome, não tem espaço de coxo para todo mundo. Então, eu falo, ó, boi Beleza, muito. adaptação. Primeiros 5 dias, beleza, Até né? beleza, vai. Até vamos dar Põe a um. restrição, beleza. Se você trabalha em restrição porque é um Isso, sequestro, alguma coisa, aí beleza. beleza, vai chegar todo mundo junto mesmo. Mas na maioria das vezes é isso aí mesmo. O cara falou, tá bonito aqui, formou um cordãozão. E os caras falam, falei, então lascou, né? Ixi, lascou. É. Eu falo isso também. Falo, ó, tira uma foto, o cara escolhe exatamente essa foto, né? Que tá Mais estática. bonita, né? É Mais lindo, bonita. coloca em palestra, tal, fala, ixi, alguma coisa ali, alguma coisa não tá legal, Mas né? Só, fala, ferrou, né? Que a só gente pra gente quer. balizar, né? Só pra gente balizar que a gente fica fazendo piada disso, né, Cezinha? Mas tem uma parte dos animais que eles vão pro coxo, né? Vamos dizer assim, o que seria o normal? Uma parte está deitado, ruminando ainda, porque foram os últimos a comer, né? Durante o último período, né? Então, o ideal é que, até porque que se fosse todo mundo no coxa, a gente tinha que colocar 70 centímetros, 60 centímetros por cabeça, né? Praticamente aí, para caber todo mundo, né? De uma vez só no coxo, né? E não é isso Exato, João. que é praticado, É, né? bem Então praticado, exato. tem que levar em consideração esse comportamento, né? Vai colocar aí 30, 35, acho que a média do último levantamento isso foi 32, 33 centímetros por cabeça, porque considera que nem todo mundo vai no coxo ao mesmo tempo, né? Então, E olhar para os bois, né? A parte de rotina, aí, falando do R, né? Que é o último do feeder, olhar os bois, né? Ronda sanitária, ver se tem animal com mosca, animal fino no meio do lote, animal com problema de respiratório. Uma vez eu lembro, ele estava com um estagiário, a gente parou assim, e o boi, secreção assim, absurda, né? E aí, tá tudo certo? O cara olhava pro coxo, olhava pro. Olha pros boi, né? Ah, acho que tá, né? Então, eu falei, olha aqui, né? Ó, tá vendo que tem boi tossindo? Tá vendo que tem boi espirrando? Tá vendo que tem boi com catarro? Isso é sintoma do quê, né? Aí o cara, nossa, né? Então, por isso que eu acho que é legal aquilo que a gente falou no começo, o pessoal que está na graduação e está escutando, pegar essa cancha, né? Ter a oportunidade, seja no confinamento da universidade ou nos estágios aí, ir lá rodar com o pessoal que faz ronda sanitária, né? Ficar com o cara ali que faz o trato, né?
participar dessa rotina, porque isso daí é o que você vai ter que corrigir depois lá, como no dia a dia do nutricionista. Você viu, eu falei, a gente não falou de formulação aqui, né? Exato, não falamos nada. Né? Só que você é nutricionista, você faz fórmula, né? Também, né? Também, né? E até tem falando de observar a rotina, aquilo que a gente falou, né? Quem formula, né? Você ou o pazeiro, né? Tem até um vídeo aqui, até, vamos ver se vai rodar legal, porque é vídeo. Vídeo, opa, vamos ver. Vamos ver se roda legal. Que é para você ver, quando a equipe tem comprometimento, muda o nível de... Enquanto você vai colocando aí, eu vou fazer um comentário, né? Assim, né? Se a gente, tudo que a gente está falando aqui, né, Cezinha, é lógico que alguns dos manejos vão economizar comida, né? Você vai evitar desperdício, né? Se o cara, assim, se o cara seguir aquele princípio básico, né? Follow the money. Aonde está a maior parte do dinheiro imobilizado na operação que você está atendendo, né? Vamos dizer assim, num ciclo. O animal, o boi, sempre é a coisa mais cara que está ali, depois a alimentação, né? Exato. Então é óbvio que você tem que... o bom nutricionista, ele evita desperdício, obviamente, né? Faz com que o alimento seja, né, entregue, né, o mais bem misturado possível, tal, mas também ele tem que olhar para o animal, que esse animal tem que converter bem também, tem que aproveitar também bem o alimento, né? Olhar sempre de onde ele compra, né? Quem são os parceiros dele, né? Se é Boitel, se não é, né? Mas os dois, quando a gente faz a conta lá, se deu lucro ou não, né? Tem o custo do boi e o custo da dieta, né? Então assim, esses dois grandes pilares aí representam 90% aí, quase ou mais do que isso aí do custo, né? E aí você quer botar um cara lá que você não treinou para fazer esse manejo de coxa aqui, né? Exato. E a maioria dos caras que estão começando, eles estão ligados em evitar desperdício. A maior parte do manejo é feito em questão do desperdício. Tá, beleza, é craque no desperdício, comida, coxo, manejo de coxo limpo, lindo. Tá, mas o que você está fazendo para o animal render melhor com essa dieta que você está fazendo? Lógico que entra fórmula, entra diversas coisas, né? Mas também entra a questão do manejo que a gente está falando aqui, né? Até aproveitando esse gancho, já foi professor também da acho que New Mexico University, o Mike Hubbard, consultor, foi diretor da operação da Cactus há muito tempo. Sim. E, assim, um dos caras mais práticos assim que eu conheço, né? A gente teve a oportunidade de rodar com ele algumas semanas. E ele falando assim, né? Eu posso vir aqui e falar para ela que ela está fazendo a chamada de coxo dela errada, porque eu fiz muita leitura de coxo. Então, né, você buscar uma curva como essa, né, que cada cor é uma dieta, né? Você vê a adaptação que foi beleza, ó, na transição sem pepino, tal, crescimento, terminação, boiada, consumo lá em cima, quero esperar para essa dieta com bastante coproduto. Então, redondinha, né? Não dá para você perder dinheiro com isso aqui, né? A conta de padaria até que eu coloquei, ó, em 1.000 bois hoje é 80 mil reais, cara. Se você perder 5% de comida. Cara, 80 pau, né? Nossa. Um pau e meio por boi hoje, né? Um pau e meio por boi que você gasta, assim, sem contar o preço do boi, né? Um pau e meio com comida. Exato, imagina, é muito dinheiro, né? E aí você não quer pagar um zootecnista, um veterinário, um técnico agrícola que seja para fazer isso daqui? Ou pelo menos remunerar melhor a sua pessoa que faz, se ela não for um técnico, né? Então, esse é um paradigma que a gente vai quebrar. Cada vez mais a gente vai ter técnicos fazendo isso aqui, né? Procurando curvas como essa e analisando antes de tomar uma decisão, né? Com certeza, até por questão, né, naquela curva que você mostrou ali de adaptação, né, Cezinha? A gente está cansado de ver. Fala assim, a adaptação é só respeita 14 dias, 21 dias, acabou, né? O cara acha que é só isso, né? A gente está cansado de ver uma curva diferente dessa sua, né? Que dá um baita pico no final da adaptação, depois dá um baita dente, né? É o que mais tem. É o que mais tem, né? É o que mais tem. O cara tá achando que tá arrasando na adaptação. E muitas vezes o cara começou com mais fibra. Ele podia começar com menos, muito FDN, né? Um volumoso, esse silagem de milho, puxa muito o consumo, né? Na hora que ele cai na próxima dieta, o negócio afunda, né? Perfeito, Danilo. Perfeito. Então, isso é uma das coisas também que, assim, nutricionista tem que cuidar disso, né? Tem que cuidar disso, não. É disso que ele tem que cuidar, né? Eu vou até além.
Essa curva E, sua aí é de livro, né? Essa aí tá. e é de verdade, eu peguei do BI do confinamento, viu? E outra coisa, falando da rotina, né? Olha que interessante, né? Que eu falei assim, o cara faz a leitura para aumentar 5%. Se o tratador erra 7, sua nota não é de nada, né? Exato. Ou você coloca para manter, o cara trata 5% a menos. Aí você fala, ó, esses boi estão com fome, né? Vai estar com fome porque ele tratou errado, né? Isso aqui é do BI, ó. Cada aqui é uma baia, ó, e a barrinha preta é o total de quilos de matéria natural para cada baia por dia. Cada verde de tonalidade diferente aqui é um trato, né? São 4 tratos nesse confinamento. Beleza. Então, olha as variações, ó, 0% em relação ao previsto, 1% a mais, 0%, 0, 1, 1, 0. O que ele mais errou foi isso aqui, ó, 3%, mas você vê que é pouquinha comida, né? É um gado que entrou agora. Fica Então, mais difícil, esses né? cara... Então, você pega, num confinamento desse, eu posso trabalhar com um ajuste de menor de 5%, de 3%, Com certeza. né? Com certeza. Porque ele vai ser eficaz em tratar, eficiente em tratar o que tem que tratar, né? Não, eu dou 3, manejo com 3% de ajuste, e o cara erra 5%, né? Não adianta nada, então rotina, né? Isso daqui, ó, são 4 tratos, né? Cada aqui é o horário que inicia o trato, ó. Inicia o primeiro trato, inicia o segundo trato, o terceiro e o quarto trato. Olha a constância de começar todo dia no mesmo horário. Então, eu peguei aqui de 20/3 a 18/4. Olha a constância. Todo dia eles começam a tratar a baia no mesmo horário, né? Segundo trato, ó, esse triângulo aqui é o domingo. Olha no domingo como dá uma falhadinha às vezes, né? Somente no último trato, né? É domingo, né? Não. Mas você vê a rotina de fazer mais... Quando você tem uma quebra, lógico, você vê atrasar esse trato, vir para cá, né? Isso vai acontecer, né? Às vezes eu vou ter que dar uma antecipada aqui, mas, né, é isso daqui que vai fazer com que a dieta que o nutricionista está formulando entregue o que ela tem que entregar, né? Olha o erro por tipo de ração, Pô, 0,21% de erro no nada. carregamento da dieta Nada. adaptação. Então, você vê, né, o nível. Então, você vê, o pessoal estava errando bastante, não, estava errando um pouco mais. No eu peguei carregamento de casca de soja, porque é um ingrediente difícil, que é leve, né? Então, ele estava colocando muito dos tratos, ele estava colocando a mais. Ó. A gente pegou em cima, olha como ele reduziu. Está cravando a quantidade de casca de soja. Aqui, a Pô, dieta formulada está muito mais próxima de ser que está sendo fabricada, né? Não é o pazeiro que está formulando a dieta, né? perfeito, perfeito. É Então, aquele negócio, o nutricionista também tem que se perguntar, será que a dieta que está na tela do meu computador é a dieta que os bois estão comendo, né? E olha o tanto de coisa que a gente falou até agora que está bem no meio disso. A dieta que você fez na tela do teu computador, até ela ir para o coxo. Olha quantas coisas podem afetar a sua fórmula, né? e tudo, eu mostrei tudo aquilo que eu falei que eu ia mostrar um vídeo, né? Esse Opa, aqui, então ó, vai, para vamos lá. a questão da eficiência de carga, né? Acho que eu Vamos lá. deixei sem som, Tomara, deixei sem som, porque aí dá para a gente ir conversando. Você vai ficar a barulheira do caminhão, né? Ele Fala, está milho, carregando milho, né? Ó, milho boa. grão seco, com balança regressiva, né? Tem que zerar, né? E o cara tá botando milho lá, né? O silo tá lá. E o cara tá filmando de dentro da pá, tá? O Ele cara que colocou. formula? Não, tô brincando. Ele tá formulando aqui, ó. É isso, né? Eu vou filmar minha formulação aqui. Não deixa de ser, né? Você vai chegando ali para os finalmente, ó, 50 quilos de milho, 30, 20, né? Baixando. 8, 9. Olha, normalmente o cara ia lá jogava 100 a mais, né? Olha o É, capricho do cara, né? Ele errou menos 1 quilo. olha lá, menos um e, né, ficou, deve ter sido E aquela oscilação ainda, deve ter sido meio quilo, né? Então, é esse tipo de coisa que vai fazer diferença na vida do nutricionista. Você entender também que essa rotina toda, se você não souber entender ela, gerenciar ela, e treinar as pessoas para que ela seja a mais correta possível, vai ter diferença enorme entre a dieta formulada, a misturada, a descarregada e efetivamente consumida, né? Então, essa parte de rotina é fundamental na vida do nutricionista. Eu brinco que, assim, durante a visita, você não olha a sua fórmula, né? Sua fórmula você fez antes, né? Você exato. olha no dia ali, no dia da vida do nutricionista, que é um pouco a gente está trazendo aqui, é esse tipo de coisa que a gente está olhando, né? E que eu falei, tem N pontos aqui que a gente não tem tempo para abordar tudo, né?
mas ir lá checar o silo, checar todos os alimentos, né? É muita coisa para fazer, né? E você vê um cara desse está comprometido, por quê? Colocou o indicador, ele é remunerado por isso. Né? A gente fez um negócio que na época era dos R$ 20, e é todo dia o bônus. Por que todo dia? Imagina se eu faço a média do mês. 20 dias do mês o cara acerta, 10 dias ele erra. A média tá boa. Os 10 dias que ele errou, ele arrebentou com o meu confinamento. Exato, exato. Isso que eu ia Né? falar. Então Não é basta, todo pode ser dia. 5 dias ele já arrebenta. 5 dias, 100 dias é 5% do tempo dos animais lá. Exato. Então, todo dia, né? Essa busca pela excelência, pelo controle, essa parte de rotina é fundamental. É fundamental e isso passa por pessoas. Então, aquilo que a gente falou no começo, né? Gerir pessoas, entender de pessoas é algo também que faz parte do dia a dia do nutricionista. Faz parte muito, né? É a tal da extensão, né? Extensão rural é levar esse conhecimento para a turma que vai executar ele, né? Não, sensacional, Cezinha, sensacional, cara. Indo para a parte final aqui do nosso papo já, né? O que você vê aí de novas tecnologias, ou não tão novas, né? Ou de tecnologias, né? Bem estruturadas, né? Que podem ser usadas aí para facilitar, né? A mensuração dessas métricas, né? Ou o próprio serviço do nutricionista hoje, né? Nas operações de confinamento, né? Você já falou aí, o que você falou agora no vídeo não deixa de ser uma automação, né? Você É mostrar lá, automação, né? ele tem. Os gráficos que você mostrou também, né, em relação à automação, que já é uma baita tecnologia que, né, que facilitou a evolução do confinamento do Brasil nos últimos 10 anos, né? Além disso, o que você vê hoje em dia aí que a gente talvez possa estar usando com mais frequência aí nos próximos anos? Olha, Danilo, bem lembrado, cara, falar da automação, né? Todos esses dados aqui vêm de um sistema de automação, né? Os tags ali no curral, Claro. né? E é engraçado, eu mostrei aquela mesma curva, tem as cores da dieta, né? Sim. Às vezes você vai e você vê se um trato com uma cor diferente no meio. Então o cara colocou, por exemplo, a terminação Foi sem querer, né? sem querer no Amai de ADAP. Aí Legal. você fala assim, antes não acontecia isso? Lógico que acontecia, né? Só Mas que você sem não essa sabia. tecnologia, essa tecnologia embarcada, você não sabia, né? Aí você vê aquela eficiência de trato ali, né? Do quantidade que tinha que colocar na baia, o cara colocou. Sem automação, você tem que confiar no papel e a caneta do cara ali. Se tem pessoas boas, você consegue, mas o cara está atrasado, está corrido, né? Então, a automação é algo que veio para ficar, mesmo na minha opinião, né? Só que também a gente precisa falar assim, então só dá certo com a automação? Não. Por exemplo, um cliente que há anos, ele está sempre ou primeiro ou segundo na nossa base de dados com uma melhor conversão. É papel e caneta. O software dele é um confinamento que mata 3 mil bois ano, então, confinamento médio, é Pequeno, né? papel e caneta. O cara que trata é o cara que faz a leitura, mais 5, menos 5 ou nada, né? Aumenta 5%, mantém ou diminui. Papel e caneta. Só que o cara é muito criterioso. Você chega assim no confinamento, você fala, esse coxo tá limpo, hein? Aí você já vê ele vindo com o vagãozinho para tratar. É impressionante. Você tenta achar algum erro no cara, o cara não joga comida fora, trata o maneiro direito. E não tem o software. E é um cara idôneo, tem paixão naquilo que faz, então os números dele são confiáveis. E ele na verdade, fala, na anotação aí que eu já dei uma errada, né? Então, o cara está comprometido, né? Aí tem até para falar de comprometimento, tem um ditado, permite fazer um parênteses aqui, tem um ditado americano que é legal. Outro dia eu vi o Flávio Augusto, Geração de Valor, falando, que é o prato típico americano, bacon com ovos, né? Uhum. Então, o quanto a gente está comprometido com o negócio? A gente está tão comprometido quanto a galinha está com esse prato bacon com ovos, ou quanto o porco, o suíno está com esse prato bacon com ovos, né? Porque a galinha, ela se compromete, mas ela fornece o ovo. Agora, o suíno, ele dá a vida dele ali, né? Exato. Boa, boa. Ele realmente está comprometido com o negócio, né? Excelente, excelente. Então, o Flávio Augusto falando, eu falei, nossa, essa daí é perfeita, né? Então, Perfeito. quanto você está comprometido? Você está comprometido tanto quanto a galinha com o bacon com ovos ou quanto o suíno ali, né? A gente tem que estar comprometido como está o suíno com o prato ali no dia a dia da operação, né? A famosa dor de dono. Então, a gente consegue fazer sem software. Então, falando de tecnologias, comentei dessa parte aí de... Hoje tem várias startups, né? Tem várias incubadoras aí, você deve estar até mais por dentro do que eu. Sim. Pessoal fazendo leitura por foto,
para poder melhorar esse ajuste. Tem essa outra que ela escaneia os animais e criou um índice por movimento, por tudo, por velocidade que eles vêm para o coxo, um índice de agressividade, para você ser mais ajustado ainda na leitura de coxo. Tem agora a questão do ponto de abate, que eu acho que isso é uma ferramenta que a gente precisa ter, uma ferramenta mais acurada, né? Que, então, tecnologia eu acho que vem para ficar aí de que hora que eu vou matar meu animal, né? Quando que a curva do custo iguala da receita, né? Meu lucro zero, né? Então, esse é o momento de eu abater meu boi, não quando eu acho que o ganho está caindo, né? Então, tecnologias que venham fazer a gente ter uma parte melhor, não só por peso na entrada, né? Hoje a gente tem algumas coisas com câmera, tinha um trabalho até do Mário Kizotti lá, com aquele Kinect do videogame, do Xbox, só que aí pararam de fabricar o Kinect, né, que escaneava o volume do animal e por ali determinava, vamos dizer, o ponto ótimo de abate dele, em termos de acabamento. Então, acho que essas tecnologias é algo que vão crescer muito. Eu acho que num médio prazo vai ser um ambiente muito crowd, que fala, muito populado, não sei se existe essa Populado, palavra. muito concorrido, né? Exato, muito concorrido. Então, acho que já tem muita coisa acontecendo, acho que as ferramentas estão melhorando, mas eu acho que questão da leitura de coxo, ferramentas para identificar melhor, vamos dizer, o frame, né? Determinar melhor o ponto ótimo de abate, são as coisas que vão vir para o médio prazo aí, que vai fazer muita diferença, né? Você poder fazer uma gestão realmente econômica do negócio, usando a tecnologia, a ciência, a nutrição e etc., para fazer um ajuste econômico, né? Eu acho que esse é um caminho sem volta, tem muita plataforma legal, tem um robozinho, você chegou a ver, na Austrália, um robô que faz a leitura de coxo, ele sai andando, Sim. né? Ele vai filmando o coxo, ele escaneia a altura, volume, quanto que tem de ração, e ele estima quantos quilos tem lá. Exato. Então esse tipo de coisa ligada à comida que você bem falou, que depois do boi é o principal custo e agora está em um novo patamar que veio para ficar. Então, acho que esse tipo de tecnologia vai crescer muito, as tecnologias para definir ponto ótimo de abate, né? Com o custo da reposição, a gente tem que extrair mais do mesmo boi, né? Não tem aquela uma arroba que você vai ver o boi no frigorífico e você fala, nossa, cabia mais uma arroba nesse boi, não dá para deixar mais essa uma arroba para trás, não dá para deixar mais os 10, 15, 20% de amido nas fezes, não dá para deixar mais os 5% de comida no coxo, né? Perfeito. É isso Nesse aí. sentido, vai evoluir. Tem câmera, né? Tanto para fazer leitura hoje, né? Como você, além do robô, tem câmera, né? Tem modelos hoje que estão em desenvolvimento ainda, mas eu acho que está muito próximo aí de um negócio bem legal. Tem câmeras que usam também acoplado na câmera do coxo, e na câmera lê o coxo aqui, e tem uma outra do lado que filma os animais, vai identificar animais doentes. Ela estabelece um padrão de passos que o animal dá por dia. Então, né, depois de um tempo, ela calibra em todos os animais e também o animal às vezes diminui e tal, não vai para o coxo, né? Também consegue, num confinamento muito grande, você pensar um animal que está ruim ali no meio de 10 mil, né? Né, tem uma tecnologia nesse sentido, de uma empresa que eu vi no Interconf, os caras vieram com o professor James McDonald, no Nebraska, eram alguns alunos, e um dos alunos era CEO dessa startup. E eles tinham um tag, né, um device que coloca na orelha dos bois e identifica também os animais doentes, temperatura, animal que está com pneumonia, alguma coisa, bem antes. E esses dias, por curiosidade, me lembrei da empresa, eu fui pesquisar dela, será que ainda existe? Será que vingou? Foi comprada por uma dessas grandes multinacionais de medicamentos aí. Startup normalmente é assim, né? O caminho é serem compradas aí por empresas. Você vê que a tecnologia andou, né? E cada vez mais o agro chegou com a tecnologia para mudar o negócio mesmo. Se a gente não acompanhar isso também, eu acho que, eu não sei como é hoje nas universidades, mas tem uma disciplina para a área de zootecnia focada para a área de agrários, focada na questão de novas tecnologias, eu acho que vai ter que começar a ser fundamental também. A gente tem aqui uma disciplina optativa ainda, né, que chama de pecuária de precisão, né, onde, assim, é muito dinâmica a disciplina, né, não sou eu que sou responsável, mas a gente colabora às vezes, né, sempre está mudando, né, então é uma disciplina que ela né, a gente fala, sofre mutação todo ano, porque todo ano surge alguma coisa nova, né, e o conteúdo programático muda, assim, 50%, né, de um ano para o outro, porque, né, tem sempre coisa nova e o pessoal vem de fora também, né, da palestra, né, então
Eu acho que é super Legal. importante, né? Até nessa atualização, né, que a gente falou no começo, né, do nutricionista de confinamento hoje, né? A gente está crescendo junto com o confinamento, né? Então a gente tem que estar sempre, né, ligado aí no que as empresas lançam, no que sai na ciência, né? Para a gente estar atualizado e poder fornecer, né, a melhor recomendação possível, né? Até por questão do nosso trabalho, né? Então, né, de novo, né, ressaltar nessa questão do nutricionista, né? Se quer ser nutricionista de confinamento, cara, não dá para parar de estudar, né? Não Então, dá. E eu acho que depois desse bate-papo nosso já ficou claro, né? A gente falou, sei lá, com tempo, mais de hora aqui, não sei quanto uma tempo. hora e meia quase. 1 hora e meia e não falamos de formulação, hein? Não falamos de Dois formato. nutricionistas conversando 1 hora e meia sobre confinamento e não falaram de formulação. Não falaram de fibra efetiva, não falaram, né? Não falaram de nível de proteína, de energia, não falamos nada disso. Então, Exato. Eu costumo falar, viu, Cezinha, é exatamente isso, né, que faz o nutricionista brasileiro ser o melhor do mundo. Eu falo, o nutricionista brasileiro é o melhor do mundo, porque não é só fórmula, né? Olha o tanto de coisa que a gente falou e falamos pouco ainda. Tem, assim, muitas outras coisas que a gente pode abordar de forma específica, né, que são particularidades do confinamento brasileiro, que é muito mais difícil de manejar do que um confinamento nos Estados Unidos, do que um confinamento na Austrália. Então assim, o brasileiro, a gente sabe de vários exemplos, a gente tem amigos que o cara foi para os Estados Unidos, deu um treino aqui no Brasil, quando foi para os Estados Unidos, né, assim, explodiu, né, né? com o pé nas costas, o cara toca um confinamento inteirinho, 70 mil cabeças o confinamento, mas inteirinho tomado, né, floculador, tal, um negócio super controlado, né, um monte de métrica, controla a qualidade de tudo. Então assim, porra, você pegar um cara treinado no nosso ambiente, manda para um outro país que Nossa, porra, o cara deita e rola, né? Então, eu acho diferente se que o americano vier aqui, né? esse ponto, ele sofre, Aí ele vai sofre. sofrer. E esse ponto que você colocou é fundamental. A grande diferença dos confinamentos lá para os daqui é essa rotina, essa parte de processos, né? Processo. De gestão das coisas, da rotina do confinamento. Os caras fazem muito bem. Em termos de formulação, também concordo gênero no grau que sei. Os nutricionistas brasileiros são jovens em geral, né? A gente tem uma massa muito mais jovem, até porque a nossa indústria é mais jovem do que a Sim. deles, né? Uhum. E uma turma que veio sacudida para fazer diferente, cresceu com um mindset diferente. E o grande diferencial que eles ainda têm está diminuindo para nós com essas tecnologias, com automação, etc. Mas essa questão dos processos da operação, tudo dia, tudo igual, sempre. Isso eles ainda são bem avançados em relação a gente. Com certeza. Cezinha, bom demais o papo. Pô, foi sensacional. Agradeço o seu tempo. O pessoal costuma fazer pergunta lá no YouTube, então provavelmente vai ter muita pergunta. Eu já conheço o perfil aqui quando o papo é bom, então eu te aviso lá quando surgir alguma pergunta. E aí, a gente não falou no começo, né? Mas não falou, mas eu coloquei lá. Como que o pessoal te encontra? Se o pessoal quiser saber mais do seu trabalho, a gente vai colocar os links, né? Depois você me passa os links, eu vou colocar na descrição do YouTube, né? Do que você citou aí do trabalho de vocês. Mas como é que o pessoal contacta o César Borges, que ele quer ser nutricionista igual Cezinha? E aí, como é que Vixe, chega até Maria. você? Não, Danilo, eu que agradeço de novo a oportunidade, né? Que bom que a gente conseguiu, né? Pô, Nós faz até tempo para já, hein? marcar uma prosa, não conseguia, né? Então, puta, fico lisonjeado de estar aqui participando, de ver o trabalho que vocês têm feito, né? Conheci há alguns anos também já, então, ver todo esse trajeto nessa carreira que você tem traçado, fico muito feliz em ver o crescimento daquela safra, eu brinco, né? Daquela safra que veio mais ou menos todo mundo desenvolveu muito, o profissional que se tornou, e poder participar aqui, fico lisonjeado. Pode encontrar o pessoal através do Former, né? Tinha uma página no Instagram que era o Feedlot Nutrition Brasil, né? Eu mudei o nome para confinamento.com.br. Então, Boa, acho que a ó, turma vou colocar aqui, ó. Beleza. coloca aí o link depois para a turma, acho que vai ficar fácil de achar, confinamento.com.br. Boa. E depois também, alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, por favor, repasse as perguntas dentro do tempo a gente tentar responder todo mundo. E te passo o link também dos materiais que eu comentei lá do Filler, do que tem o conceito lá que tem no site. E você tem meu telefone, se alguém precisar de algo mais detalhado, alguma coisa, fica à disposição também para passar meu WhatsApp e tudo mais. Mas lá no perfil do Instagram, com certeza,
acha a gente. Beleza, beleza. Muito obrigado, meu amigo, pelo seu tempo, disponibilidade. Nossa audiência também agradece muito. E tenho certeza que daqui a pouco nós vamos ter que gravar outro, porque o Vai, papo ficou muito bora. bom. Parte 2. Valeu, grande Muito abraço. bom. Obrigado, Danilão. Boa semana. Tchau, tchau. Até, igualmente.